queridos, estava pensando em alguns assuntos e observei, né, como todos nós já sabemos, que o humano, nós temos uma característica em comum, é sermos tendenciosos, né? Tendenciosos, temos a tendência sempre de escolher alguma coisa logo que a gente observa, não é? Um sinônimo de tendencioso, para que a gente possa entender melhor, parcialidade ou partidarismo, né? E nós temos essa característica, como humano, nós temos isso, né? Mesmo entre os mais sábios, a gente acaba sempre agindo, em algum momento a gente age pela influência, né, de conceitos previamente estabelecidos. E Samuel, ele recebeu uma missão. Samuel recebeu a missão de ungir 2 reis. O primeiro, que foi Saul, não foi uma tarefa tão difícil, porque o Senhor havia dito a Samuel que o rei que ele havia escolhido o procuraria pela manhã, e foi exatamente o que aconteceu. E isso aí não foi difícil para Samuel. Mas o segundo rei, que foi Davi, Samuel sabia a casa onde ele deveria ir, a casa que ele deveria entrar, e que o dono da casa, que era Jessé, era o pai do novo rei. Porém, ele não sabia qual dos filhos de Jessé Deus havia escolhido para que Samuel ungisse como rei. Quando ele chega na casa de Jessé, Samuel está apto a escolher, a ungir, a cumprir essa tarefa. E o que acontece? O primeiro que entra foi Eliabe, o filho primogênito de Jessé. Homem alto, bonito, de boa aparência. E aí, automaticamente, talvez porque Samuel tivesse os seus próprios critérios que na época, na mesma época, era exatamente isso, né? O filho mais velho que era escolhido porque ele tinha benefícios a mais do que seus irmãos. E aí, na verdade, esse critério ainda continua sendo de hoje, né? Quando se fala de um rei, a gente observa logo a boa aparência, e talvez tenha sido exatamente isso que Samuel usou, os seus critérios. O mais esperado é que fosse exatamente esse, né? O que aparentasse uma diferença entre os seus irmãos. Alguns estudos até comprovam que os mais altos homens que estão tomando conta de alguma empresa, né, comprovam que a maior parte desses altos executivos, eles são até de boa aparência, quer dizer, esse critério, ele continua até hoje, né? E exatamente foi o que aconteceu com Saul. Ele tinha todas essas características. Saul era um homem alto, muito bonito, que se destacava, né? Então, para Samuel, o segundo rei deveria ser exatamente no mesmo padrão de que Saul. Mas, veja bem, é inegável o preparo, a sabedoria, a sensatez de Samuel. Mas isso não impediu de que ele errasse, de que ele olhasse apenas com os seus olhos. Tanto que veja bem o que o Senhor falou para ele, né? Esse mesmo homem, né, foi tão usado por Deus, ele erra. E o Senhor diz a ele, em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7, o Senhor diz: porém o Senhor diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha que coisa tremenda, né? O Senhor olha para o coração. O Senhor sabe aquele verdadeiramente que pode estar naquele cargo. O Senhor sabe aquele homem, o coração daquele homem. Ele pode ter uma boa aparência, mas o coração de Eliabe não era um coração segundo o coração de Deus, né? E aí Samuel erra nisso aí, né? Ele pensa que estaria escolhendo o que Deus escolheu, mas o Senhor repreende e diz: não é dessa forma. E que lição nós tiramos disso aqui, né? De que muitas vezes nós somos conduzidos à casa de alguns Jessé, né? Alguns Jessés por aí, e nós somos constantemente convidados a fazer certas avaliações, né? Que não estão de acordo com as coisas de Deus, diante de como está o coração de Deus. E nesse momento nós precisamos tirar
o óculos que Samuel estava usando, né? Uma forma de falar, uma forma fictícia, né? Nós precisamos deixar que Deus realmente escolha, que Deus mostre o que é verdadeiramente, né? Nos dê as instruções corretas para que nós possamos escolher. E quando a gente permite que Deus escolha, aí a gente tira o óculos e passa a enxergar o Davi, né? Aquele jovem que de estatura mediana, né? Ruivo, mas era um homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus havia escolhido, independentemente da sua aparência. Diz até que Davi era de boa aparência, mas não tinha estatura de Eliabe, não tinha estatura de Saul, mas foi um homem que Deus escolheu e que Samuel, por pouco, não erra, né? Mas Deus o repreendeu. Não olhe para a sua aparência, eu o tenho rejeitado. Então, que nós tenhamos cuidado para que na hora que precisamos escolher, na hora que vamos olhar algo, nós entendamos que o Senhor é quem conhece verdadeiramente o coração daquela pessoa. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que outro momento possamos nos encontrar.